A todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto da aula passada. Na aula passada nós demos início a um assunto muito importante de história, que é falando de um dos povos mais antigos da humanidade, chamados de Hebreus. A história dos Hebreus, como nós vimos na aula passada, a história desse povo começou com Abraão. Abraão, ele fez um acordo com Deus, e esse acordo é que o povo da Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque, que aquele povo passa a se acreditar em apenas um Deus. E assim, Abraão e sua família passou a acreditar em apenas um Deus, e assim Deus prometeu: se ele conseguisse muitos povos para acreditar em apenas um Deus, ou seja, se tornasse uma pessoa monoteísta, Abraão também ia ter a sua recompensa. Ele, aos 98, a sua mulher, aos 89 anos de idade, nós vamos ver então que ela teria um filho. E ela recebeu realmente um filho chamado de Isaque, que foi de Abraão com a sua esposa, que já tinha 89 anos de idade. Além de ter um filho, a promessa de Deus com Abraão também ela mostrava algo muito importante, que era o quê? A terra prometida. Essa terra prometida, ela era chamada de Canaã ou chamada de Palestina. Nós vamos ver que essa terra prometida por Deus a Abraão, ela fica onde hoje é a Palestina, lá no Oriente Médio, ou seja, no continente asiático. Nós vamos ver então que assim que se iniciou a história dos Hebreus. Ainda hoje, os Hebreus há mais de 4.000 anos eles existem e hoje eles são chamados de judeus ou chamados de israelitas. Vejam aqui, nós vimos que quando Abraão e a sua família chegou à terra prometida, lá já existiam vários povos. Porém, eles acabaram derrotando esses povos e eles então começaram a criar animais, começaram a produzir agricultura. Porém, eles enfrentaram uma grande seca. O que é que vai acontecer? Eles não poderiam ficar na terra prometida passando fome. Então, eles teriam que se retirar da terra prometida e irem buscar um lugar onde tivesse condições de alimentá-los, onde tivesse condições de dar sustento para todos eles, que eles não continuassem passando fome. Então, assim, a gente vai observar então que os hebreus fogem para o Egito em busca de alimentos e quando eles chegaram lá, eles foram escravizados por 400 anos, até que aconteceu que uma pessoa, um garoto que era judeu, porém foi criado pela filha do faraó, quando ele cresceu, descobriu que era descendente dos hebreus que estavam sendo escravizados, ele então decidiu pedir a ajuda de Deus, abriu o Mar Vermelho e libertou o povo hebreu da escravidão no Egito. A saída do Egito para a Terra Prometida é chamado na nossa Bíblia de Êxodo, ou que vocês estão acostumados. Nós estamos falando da história de um garoto que foi criado pelos egípcios, porém ele era um hebreu. A gente vê então que esse garoto ele era chamado de Moisés. Então Moisés abriu o Mar Vermelho e libertou os hebreus da escravidão no Egito. Quando vocês estão vendo aí no slide, vocês estão observando aí, mas o que aconteceu quando eles chegaram na Palestina? Será que depois de 440 anos, por quê? Quando os hebreus foram libertos do Egito, nós vamos ver que eles passaram ainda 40 anos vagando pelo deserto do Sinai. A gente vai observar então, quando eles estavam voltando quando eles estavam saindo então do Egito e voltando para a Terra Prometida, Moisés recebeu as tábuas dos 10 mandamentos, que nós ainda temos hoje. Nós vamos ver que eles passaram sede, passaram fome. E a gente vai observar que quando o povo hebreu chegou à Terra Prometida, a Palestina, lá já existiam vários povos. Eles não viveram felizes para sempre. Nós vamos ver que quando eles chegaram à Palestina, os hebreus tiveram que enfrentar e disputar o território com vários povos que viviam lá.
É claro que eles tinham desaparecido, eles estavam vivendo no Egito há muitos anos, e quando eles voltaram, aquele local já estava sendo habitado por vários povos, não é? É uma forma óbvia que a gente pode observar. Se eles deixaram, outros povos foram viver naquele local. Nós vamos então observar que existiam vários povos que estavam vivendo na Terra Prometida, lá na Palestina. Os filisteus, que eram os maiores, mais fortes. Nós vamos ver que também havia os cananeus, os jebuseus. No entanto, nesse período, os hebreus eram divididos em 12 tribos e sem um governo central. Isso aconteceu porque Israel, nós vamos ver o neto de Abraão, ele teve 12 filhos e cada filho se tornou o chefe de uma tribo. Sob a liderança de um juiz de nome Saul, que uniu as 12 tribos e os hebreus reconquistaram a Palestina. Depois, eles foram governados por Davi. Nós vamos então observar que durante a chegada dos hebreus de volta para a Terra Prometida, eles foram governados por juízes. Nós vamos ver que juízes eram o quê? Cada tribo de Israel, que eram 12, esses povos eram divididos por 12, eles escolhiam uma pessoa, escolhiam um juiz, e esse juiz ele era o quê? Um líder militar, um líder religioso e um líder também político. Esse líder era escolhido principalmente para governar e colocar ordem e principalmente expulsar os povos que viviam naquele local. Então a gente vai observar que o principal objetivo dos juízes era expulsar os povos que viviam na sua terra. Entre esses povos, entre esses juízes, nós vamos ter 3 que mais se destacaram. Débora não foi um juiz, não é? A gente vê que ela vai ser aí uma profetisa. Ela vai ajudar a expulsar os hebreus, a expulsar os povos da terra dos hebreus. Nós vamos ter aí, por exemplo, de vermelho, os 3 juízes, 3 chefes de Israel, que ajudaram então a expulsar os povos invasores na sua terra. Nós vamos ter Gideão, nós vamos ter Jefé, e vamos ter também Sansão, daquela história de Sansão e Dalila, que a sua força estava no cabelo. Dalila cortou o cabelo e ele perdeu a força. Porém, Deus decidiu então dar novamente a força a ele e ele conseguiu então derrotar os povos que estavam invadindo o seu território. A gente vai observar então que a partir desse momento, depois de tantas disputas, os hebreus então decidiram serem governados então de uma nova forma. Agora eles decidiram então serem governados, pessoal, por um rei, porque os juízes não estavam conseguindo colocar ordem. Então, a partir daquele momento, eles vão serem governados pelos reis. E um governo de um rei, ele é chamado de monarquia. Mono significa um, arquia significa poder. Poder apenas de um. Nós vamos ver que para colocar ordem e acabar com a rivalidade entre os povos, os hebreus decidiram escolher um rei para governar as 12 tribos dos hebreus. Vejam aí a importância. Foi o período em que as pessoas do território dos hebreus passaram então a serem governados apenas por uma pessoa que realmente colocava ordem, mandava na religião, mandava na política e mandava também na economia. Nós vamos ver que é durante o governo dos reis em que eles vão começarem realmente a expulsarem os povos invasores do seu território. Nós vamos observar aí que inicialmente houve o primeiro rei, foi Saul. Saul, né, que ele cometeu suicídio após ser derrotado pelos filisteus. E a gente vai observar que o primeiro rei, que foi chamado de Saul, o rei dos hebreus, ele tentou derrotar os povos então que tinham invadido o seu território da Terra Prometida, porém ele não conseguiu. A gente vai observar então que ele vai acabar cometendo suicídio. E a filha dele se casou então com um jovem chamado de Davi. Nós vamos observar então que Davi, ele vai ser o segundo rei, mas antes de se tornar rei, nós vamos ver que ele era uma pessoa o quê? Simples, uma pessoa honesta, uma pessoa realmente que era bem conhecido no seu território. Nós vamos ver que enquanto Saul ainda estava no poder, Davi era uma pessoa, era um músico. Um músico, então, uma pessoa, né, que tocava harpa também, além de músico.
nós vamos então observar então que Davi, com o passar do tempo, ele começou então a se destacar. E Davi, antes de se tornar um rei, ele tinha várias qualidades. Vejam aí do lado direito vocês. Nós vamos ver que Davi ele tinha a qualidade de... ele sabia tocar, ele era um músico. Nós vamos ver que ele também era valente. Nós vamos ver que ele era animoso. Nós vamos ver que também ele era um homem de guerra, um guerreiro. Ele também era um homem que sabia falar, sabia se pronunciar. E também havia que uma qualidade fundamental de Davi é que ele era gentil. Então a gente vai observar então que essas características fizeram com que Davi começasse então a se destacar, mesmo que ele fosse um homem bem simples. Nós vamos ver então que com o passar do tempo, o próprio Deus, que é Yahvé ou Jeová, o Deus dos Hebreus, decidiu então escolher Davi como rei do povo hebreu. Nós vamos ver então que Davi foi escolhido por Deus como rei dos hebreus, não pela aparência física, mas sim pelo coração. Davi foi o mais famoso rei de Israel e foi descrito em Samuel, versículo 13 a 14, como homem segundo o coração de Deus. Davi tinha algumas qualidades e características que fizeram com que ele fosse escolhido por Deus para liderar o seu povo. E assim, a gente vai observar que Davi, ele teve uma grande missão. E qual foi a missão então de Davi? Davi, ele tinha que expulsar os povos que viviam no território dos hebreus. E os mais valentes, sem dúvida, eram os filisteus. E o maior guerreiro dos filisteus era Golias, que tinha mais de 2,90 metros de altura, quase 3 metros. Ele não era tão baixinho. E além de ser muito alto, Golias ele também era muito forte. Tinha uma armadura, tinha lança, tinha escudo. Nós vamos ver que também nas pernas tinha uma armadura então protegendo suas pernas. Então a gente tinha também esse chapéu que a gente chama de elmo. A gente vê que é um capacete que protege. Então a gente vê que ele realmente era muito forte. Porém, Davi, utilizando a sua inteligência, encontrou 3 pedras no seu caminho e ele então decidiu jogar bem no meio da testa, da cabeça de Golias, e acabou então derrotando. E assim a gente vê então que ele vai se tornar o segundo rei de Israel. A gente vê que ele vai se destacar porque ele criou um exército. Havia um grupo de pessoas, de anciões, de pessoas escolhidas para ajudá-lo a governar. E principalmente a gente vê que ele expulsou o povo então invasor do seu território. E a gente vai observar então aí que depois então da morte